pouco mais de tempo também fazem perguntas dentro desse tema, por que é dessa forma e tal. E aqui nessa igreja, no Ministério Verbo da Vida, a gente não vai usar nunca do púlpito para dar a nossa opinião sobre um assunto. A gente dá opinião sobre um assunto em outro lugar e em um outro momento. Esse espaço é para ensinar o que está escrito. Esse espaço é para que a gente ensine, pregue, fale e testemunhe do que está escrito. Porque é o que está escrito que muda a sua vida. É o que está escrito que muda a minha vida. A minha opinião sobre um assunto não vai mudar a sua vida. Mas o que está escrito vai mudar a sua vida. Porque o que está escrito não é a opinião de pastor Fábio, nem minha. O que está escrito é a opinião de Deus a respeito do assunto. E quantos aqui acreditam que a opinião de Deus ela é soberana, né? O que Deus pensa sobre um assunto é o que prevalece. E na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, a gente encontra resposta para tudo. Irmã, a Bíblia fala sobre tudo? Sim, a Bíblia fala sobre tudo. Irmã, a Bíblia tem resposta para tudo? Sim, a Bíblia tem resposta para tudo. E o microfone acabou. É para trocar? Qual que é? Felipe, cadê o Tiago? Eu olhei, era um, agora já é o outro. Então vamos. Quem quiser anotar o tema que a gente vai falar um pouco aqui, a gente costuma aqui na igreja anotar, o pessoal anota, eu acho maravilhoso, é um ensino da palavra. O tema é o seguinte, eu acredito que esse tema esteja dentro do que eu quero falar. Eu não, Senhor. Eu coloquei assim, o sofrimento que agrada a Deus. Amém? Ficaram empolgados com esse tema? Ai, que eu já vim aqui na sofrência, ela vai falar de sofrência, tô fora. Não, a gente vai ver à luz da palavra um tipo de sofrimento que é bíblico e que agrada a Deus, né? E quando a gente se depara com alguns textos da palavra, eu só tenho tempo de expor alguns deles. Lá no Rema, na matéria Caráter de Deus, a gente faz um pouco mais o estudo sobre esse tema. Mas eu acredito que até onde a gente puder chegar vai te ajudar. Amém? Você está entendendo? Está com expectativa? Para aprender a sofrer direito, a gente vai aprender a sofrer direito, amor? Como é que sofre direito? Como é que eu posso sofrer e ainda ser uma pessoa bíblica? Vou te ensinar. Então a gente vai começar pelo Evangelho de Mateus, tá? Presta bastante atenção. Eu quero que você anote, que você preste atenção. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 10 ao 12. Tá bom? Hoje é um culto de ensino e eu sei que vocês que são do Verbo da Vida amam o ensino da palavra, não é? Enquanto a palavra está sendo ensinada, sinais estão acontecendo, curas estão disponíveis nesse ambiente, tudo o que você precisa. Amém, Josi? Então, Mateus capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 10 até o versículo 12. Vocês já encontraram? Podemos ler? Pode ser, coloca aqui também. Podemos? Está escrito. Aqui foi Jesus falando no Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Você pode dizer amém? Então Jesus está falando aqui que existe um motivo de alegria quando nós somos perseguidos, caluniados, injuriados, injustiçados, quando nós estamos sofrendo por causa da justiça. E justiça aqui, para a gente entender o que Jesus estava falando, o que é justiça aqui nesse contexto? Justiça aqui significa integridade, uma vida pura, uma vida de conduta reta.
É isso que Jesus está falando aqui. Então ele disse, olha, vocês vão ser mais que felizes quando vocês decidirem viver uma vida pura, uma vida honesta, uma vida reta, uma vida santa. Não estou dizendo vida perfeita, mas uma vida que decide viver aquilo que Deus propôs. Vocês vão ser perseguidos. Mas quando isso acontecer, se alegre. Se alegre, porque o meu nome será honrado através da sua vida. O meu nome será glorificado, porque a perseguição, ela começa com zombaria. Mas aquelas mesmas bocas que zombam da sua honestidade, são as mesmas que amanhã vão te honrar e dizer, eu quero essa fé. Eu quero essa fé, eu quero esse Deus, eu quero crer como você, eu quero ser como você. Quem aqui já passou por isso além de mim? Os mesmos elementos do grupo que te perseguiam, que te chacoteavam, que te colocavam para baixo, de repente, eles te procuram e tem uma palavra de honra para você, de perdão, de reconhecimento da boa mão do Senhor sobre a sua vida. Então Jesus disse, olhe, quando vocês forem perseguidos por causa de uma vida reta, se alegrem. Quando vocês forem perseguidos porque querem andar na verdade, se alegrem. Quem aqui entende do que eu estou falando? Você quer viver uma vida reta, começa a zombaria no trabalho. Você quer viver uma vida honesta, de santidade, começa a perseguição na família. Você quer se vestir adequadamente no padrão cristão, então as colegas de trabalho começam a zombar. Mas eu te digo, quando você decide viver uma vida justa, uma vida reta, você vai trazer glória para Deus e galardão para a sua vida. Amém, meus irmãos? Tem uma parte desse texto que é muito importante e a gente às vezes passa rapidamente e não presta atenção. O versículo 11, ele diz que nós vamos ser mais que felizes, ou seja, bem-aventurados, no 11, quando por causa de Jesus nós formos injuriados e perseguidos. E aí a palavra seguinte que vem é a chave desse versículo. Jesus disse, olha, quando eles mentindo disserem todo mal contra vós. Então eu tenho que entender que quando eu sou perseguida porque eu tenho uma vida reta, isso traz glória para Deus. Eles estão mentindo. Eu não fui, eu não fiz, eu não falei. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Mas Jesus disse aqui, ó, você tem que prestar atenção de que esse relato que estão levantando contra a sua vida, você tem que estar certo de que é mentira. Porque muita calúnia e muita perseguição vem por causa de uma vida dupla que crentes vivem na terra. É santo na igreja e esquece da santidade no trabalho. Ô, Gló, vai ficar mais quieto no próximo texto. Mas eu tenho que ensinar a verdade para vocês, sim ou não? Jesus disse assim, ó, eles vão caluniar, eles vão injuriar, mas presta atenção, tem que ser mentira. Eles não podem ter razão. Eles não podem te ver furtando. Eles não podem te ver mentindo. Eles não podem te ver seduzindo. Eles não podem te ver burlando regras. Eles não podem. Eles têm que estar mentindo. Quem entendeu sobre isso? E quando uma injúria e uma perseguição vem por mentiras, Deus é aquele que nos justifica, nos tira por cima e nos honra publicamente. Quem aqui acredita nisso com todo o seu coração? Não fica no prejuízo. Quem confia no Senhor e faz a coisa certa, nunca vai ficar no prejuízo. Porque Deus é justo juiz. Deus vai colocar o seu nome na boca do seu chefe e vai dizer tudo como foi que aconteceu. Alguém vai passar e vai ter filmado. Alguém vai levantar para ser a sua testemunha. E Deus vai te tirar do embaraço. Pode andar de cabeça erguida. Pode andar, meu irmão, de mãos ao alto, louvando, quando você vive uma vida de justiça. Porque quando eles injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, o Senhor mesmo vai tomar essa peleja para ele. Agora se certifique de que eles não tenham razão. Se certifique de que de fato as suas roupas não são roupas de uma mulher sensual. Se certifique.
da sua conduta no ambiente de trabalho. Se certifique do seu tratamento com o sexo oposto. Se não está passando dos limites. Se de fato não há uma sensualidade em jogo, se certifique. Amém? Ficamos pensando algum tempo sobre isso agora, sim ou não? Ô, glória. Tem gente segurando o queixo, tem gente assim. Está fazendo uma análise, isso é bom. Será que eu estou justa lá na minha perseguição? Analisa aí a sua perseguição, né? Porque o que veio no meu coração para deixar claro nessa noite? Um crente, quando ele decidir ser um crente de verdade, ele vai passar perseguição. Eu não vim te dizer que evangelho é lugar só de mar de rosas, porque Jesus disse que viriam aflições. E eu quero te ensinar que a aflição não vem porque crente está em pecado. Não é verdade. Essa aflição, por viver uma vida justa, é bíblica e traz glória para Deus. O que não é bíblico é o sofrimento que o religioso atribui que vem de Deus. Doença, miséria. Deus colocou no leito para ensinar. Deus não ensina com enfermidade. Deus ensina com a palavra. Deus só usa uma ferramenta para ensinar o homem: a sua palavra. E o seu espírito, que testifica a palavra. Doença não é instrumento de Deus. Pobreza não é instrumento de Deus. Desonra não é instrumento de Deus. Vergonha não é instrumento de Deus. Estão entendendo sobre isso? Agora, quando eu decido viver uma vida honesta, eu tenho que estar pronta para sofrer mangação. De dentro de casa. Dos parentes, do povo do meu trabalho, lá na faculdade. É a Santa Rona. Se cale, deixe Deus lhe justificar. Ele disse: se o meu Jesus disse que eu vou ser mais que feliz quando me perseguirem, porque eu quero viver uma vida justa, então eu sou mais do que feliz. Oh, glória. Quando a gente ouve uns evangelhos que pregam aí fora, quebrado, só de um lado, que é bênção, que Deus quer dar coisas e te dar coisas boas e Ele quer. Mas evangelho, irmãos, não é só vida de estar flutuando e surfando em onda de bênção. Tem dias de tempestade, de mar revolto. Tem dias que o barco balança. Tem dias que o nosso barco, irmãos, treme no mar. Mas quando nós temos uma vida próxima a Ele, vivendo essa palavra, Ele vai estar no nosso barco. Ele vai se levantar e vai dar ordem ao mar. Mas eu tenho que ter certeza que Ele está no meu barco. Que eu estou perto dEle e da sua palavra o suficiente para não afundar. Quem entende sobre isso? E é tão maravilhoso saber que na bonança Ele está comigo. Na tempestade Ele está comigo. No dia mau Ele está comigo. No dia bom Ele está comigo. Porque Ele não me deixa. Ele não te deixa. Amém? Quando nós somos firmados na rocha. E queremos e desejamos viver uma vida santa. Nós vamos ter uma vida tão abençoada. E eu te digo, os poucos dias de luta, eles se revertem em anos de bênção, de vitória e de colheita. Eu te digo isso. Amém, meus queridos? E ele disse, vocês vão ser tão felizes, tão abençoados. Ele diz no 12, regozijai, exultai. Irmãos, você sabe o que é exultar? Aqui nesse texto, exultar é dar pulos de alegria e rodar em círculos com as mãos balançando. Imaginou? De novo, exultar é você dar pulos de alegria assim. Uhul! Isso é exultar. Então exultar não é, oh, que dia. Não, exultar é uma alegria extravagante. E ele disse, olha, vocês vão exultar, porque enquanto vocês estão firmes na perseguição, eu estou preparando dias de regozijo, de honra para você. Irmão, eu te digo, se você não desistir, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus, sem você mover um dedo. Para colocar processo, para responder zap, para ir em mídia social. Isso é coisa de povo do mundo. O povo do mundo não tem outro recurso, só a carne. Mas o povo de Deus tem um advogado fiel.
Você não precisa usar as armas do mundo. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui de forma muito específica, muito direta. Essa é uma palavra de conhecimento. Vou botar processo, vou processar. Vá orar, vá adorar, vá se encher do Espírito, vai exultar no seu quarto. Exulte. Enquanto você exulta, você vai ganhar a causa de graça. Sem gastar com advogado, sem passar humilhação em tribunal. Porque eu já ouvi de juízes dizendo: nossa, vocês se dizem ser povo de Deus, com toda essa contenda. Eu sentiria vergonha se eu fosse o Deus de vocês. Não precisamos dessas armas. Quem está ouvindo essa palavra aqui, você está entendendo, irmão? Tenha certeza de que eles estejam mentindo. Se certifique da sua conduta, naquela fala, naquela sala, naquele lugar, naquele dia. Se certifique. Porque muito crente usa a palavra calúnia para justificar um procedimento errado. Crentes caluniam e não querem ser caluniados. Tudo que você planta, você colhe. Amém? Vamos para a primeira carta de Pedro. Tudo bem até aqui? Qual é o sofrimento que agrada a Deus? Viver uma vida de justiça. E o que é viver uma vida de justiça? Viver uma vida reta, uma vida honesta. Ah, irmão, o que é vida reta? É vida que não é torta. Ficou claro? Ficou claro, né? O que é vida reta, irmã? É vida que não é torta. Que nem um homenzinho torto que morava numa casa torta, que fazia tudo torto. Até que um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto... Ai, como vocês sabem. Então, vida reta é uma vida que não é a vida do homenzinho torto. Amém? Vocês sabem o que é uma vida reta. Eu sei que vocês sabem. 1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ver aqui. O Pedro, ele também vai usar uma fala muito parecida com a que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Ele vai falar a mesma verdade, só que com mais elementos. Ele agora vai dar mais exemplos dentro do que Jesus falou. E a propósito, antes que eu me esqueça, quem estava aqui na terça-feira, levanta a mão. Pronto. Quem não estava, eu sinto muito que você não estava aqui. Porque, minha gente, foi um culto, céu na terra. Eu achei que eu ia ser arrebatada. Porque eu fiquei em pé, eu pulei. Deus usou esse homem, o nosso pastor, com um ensino tão poderoso. Está lá no YouTube. Pelo amor de Deus, vai lá, ouve. Coloca lavando louça, dirigindo. Ouve o ensino de terça-feira. Que inspirador, que maravilhoso, que libertador. Compartilha esse ensino. Irmãos, foi céu na terra. Eu fui muito abençoada, muito abençoada. E aqui em 1 Pedro 4, vamos ver o que o Pedro vai falar para nós. A gente vai ver 4, nós vamos ver os versículos do 14 ao 16. Você está preparado? Está forte para ler esses versículos? Vamos lá? Não fui eu que escrevi, está escrito. 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, aleluia, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, aleluia. Quanto mais perseguição, mais glória. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se intromete na vida alheia, nos negócios alheios. Mas se você for sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Quem pode dizer amém? Qual é o sofrimento bíblico que o Pedro fala aqui? Sofrer por viver uma vida honesta, uma vida reta. Ele diz a mesma coisa. E ele diz aqui, ó, vocês só não podem sofrer. Qual é o tipo de sofrimento que não é bíblico, que não agrada a Deus? É quando o comportamento do crente é como o de um assassino, o de um ladrão, o de um malfeitor ou de um fofoqueiro. Eita, manto. Vamos dar glória?
Então, de repente, não é ninguém dessa sala, é o povo que ficou lá fora, é o povo da internet e o povo que ficou em casa. Não são vocês. De repente, a gente pode estar enfrentando uma luta que, na verdade, é uma colheita ou uma consequência de um comportamento de pecado. E aí a gente tem que discernir o que é o sofrimento, o que é uma perseguição, porque nós estamos sendo honestos, ou o que é uma consequência de uma vida errada. Amém? Pedro disse aqui, ó, vocês não podem sofrer como um assassino. Ele não está dizendo que você vai pegar uma arma e matar ninguém. Crente de verdade não é maluco assim. Eu creio que não, né? Não é. Ele diz a atitude ou o comportamento de alguém que mata, de alguém que tira a vida, de alguém que mutila, de alguém que fere. Ele disse que esse tipo de comportamento com o outro não traz glória para Deus. Esse tipo de sofrimento que vem por um comportamento errado não traz glória para Deus. E eu te digo, comportamento errado traz sofrimento. E não é um sofrimento que traz glória para Deus, porque ninguém engana vizinho, parente, gente que convive com você dentro de casa e que vê as suas obras. Não tem como pregar uma coisa e viver outra coisa. Eles vão apontar o dedo. Ou você vive o que você prega, ou você crê no que você fala, ou você vive o que você aprende aqui, ou é fake news. E perseguições virão, e não é a perseguição que agrada a Deus. É a perseguição que traz desonra, que traz preço para sua casa, para sua vida, para sua família. Amém? Ô, glória. A de terça estava melhor, não estava? Então ele diz aqui uma coisa bem interessante. No 15, ele diz, olha, aquele que se intromete em negócio alheio. A palavra original aqui para essa expressão, se intromete em negócio alheio, é a mesma na nossa língua portuguesa. É alguém intrometido. Você conhece alguém intrometido? Pode levantar a mão, meu filho. Só nós 5? Só nós 7? Só nós 9? Só nós 15? Só nós quase todos? Gente, quem não levantou a mão, você é um bem-aventurado. Eu te amo. Você não conheceu ninguém intrometido ainda. Meu filho, eu te amo. Eu quero ficar perto de você. Porque eu conheço uma ruma. Ó, essa palavra intrometido, olha o que ela significa. Quem se mete no que não lhe diz respeito. Curioso. Vai lembrando se você conhece alguém assim. Curioso. Enxerido. Indiscreto. Oferecido. Mulher, eu vou para sua casa hoje. Mulher, deixa eu ir? Deixa não. Tagarela, que não para a boca. Alguém conhece alguém assim? Pedro está dizendo, se você... É engraçado, né? A gente está rindo, né? Mas é melhor rir do que chorar, disfarça. Pode ser até você o intrometido. Ai, meu Deus. Revela, Senhor. De repente é você e você está rindo só para disfarçar. Mas é bom que você já está aprendendo para ser liberto hoje. Amém, irmãos? O Pedrão vai dizer assim, ó. Meu filho, é o seguinte, presta atenção, olhe para mim. Se você for um intrometido, você vai sofrer. Você vai acarretar para a sua vida e para quem está ao seu redor sofrimento. Porque eu não entendo, irmãos, como que alguém tem tempo de cuidar da vida dos outros, se a gente tem tanta coisa para fazer na nossa. Quem aqui entendeu o que eu falei? Oh, glória. E essa palavra indiscreto, oferecido, tagarela. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Fuja de quem começa a frase assim, ó. Tá ligado? Vou parar só para você respirar e pegar a caneta. Qual é a frase clássica de um intrometido? Você já soube de fulano? A outra frase clássica do intrometido. Você ficou sabendo de ciclano? Aí Elisa olha assim, quem? Eu estou no Banese 8 horas por dia, tenho roupa para lavar, cachorro para cuidar, Valdo para cuidar. Eu não sei não, minha filha. Já soube? Quando uma frase começa assim, plim, mamãe está ensinando, é um intrometido. Vige, é. A probabilidade é de 99,9.
Porque quem é do Espírito não chega para alguém dizendo, você já soube? Não. Ele se cala, ele ora, ele coloca diante de Deus e se chama com alguém dizendo, vamos orar por fulano? Se junte com esse. O intrometido, ele não está sofrendo como cristão. Ele vai dizer no 16, se você sofrer como cristão, não tenha vergonha. Tem gente hoje sofrendo que se meteu na vida dos outros. Eu vou lhe dizer, essa igreja tem pastor. Não tem vaga para conselheiro de plantão. Existe uma unção para aconselhar que está sobre ele. Pessoas aqui já na pretensão de aconselhar, investigaram a vida do irmão, colheram informações da vida do irmão e espalharam no vento. E hoje a pessoa não está nem aqui mais. Por causa da vergonha, do constrangimento de ter a sua vida exposta por um intrometido. Cuide dos seus filhos, que nós cuidamos dos nossos. Amém? Eu sei que eu pareço mais dura do que ele, mas a gente tem que aprender de tudo nessa igreja. Se você sabe de um fato na vida do seu irmão, e você pode ajudá-lo, faça isso. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Não coloque em mídia social, em rede social, o que o seu irmão lhe compartilhou. Não seja um intrometido. Você vai trazer sofrimento para a sua vida. E eu lhe digo uma coisa, comigo é o seguinte, Deus está trabalhando. Prefira comigo perder dinheiro, perder o que for, mas não perca a minha confiança. Irmãos, Deus está tratando comigo. Para eu confiar de novo. Porque tem coisas que quando elas se quebram, nem colando de novo, elas ficam iguais. Fica a emenda. E confiança você conquista. E o intrometido, ele é alguém que não merece confiança. E o Senhor não pode confiar a ele coisas maiores. Se você observar a vida de alguém, irmãos, que anda nesse tipo de vida, de intromissão no negócio alheio, a vida dessa pessoa não prospera. É um deserto a vida inteira. E eu sei que você está lembrando de alguém. Deserto, irmãos, a gente passa. Eu passei, alguns estão passando. Em estações que viram e vão, a gente passa. Mas a gente passa. A gente não mora no deserto. A gente não vive no deserto. Deserto não é o nosso endereço. Não. É como no voo. Deserto é só uma conexão que a gente está fazendo para um voo mais alto. Receba essa palavra. Deserto é uma estação. É como uma conexão de um voo para o outro. Um voo mais alto. Não é o seu endereço. Não é normal uma vida de deserto sempre. Sempre. Nós estamos em outubro. O ano está quase acabando. A nossa vida tem que ter andado, irmãos, para algum lugar. A sua vida andou em 10 meses. A minha vida andou. Isso é um bom sinal. Vida estagnada não é o plano de Deus para nenhum de nós nessa sala, para nenhum filho dele. E Pedro está dizendo algo muito sério aqui. Não se comporte como um intrometido, como um malfeitor, como um ladrão. Tem pessoas que não roubam o dinheiro da bolsa do outro, mas roubam o sonho, a esperança, a expectativa, com palavras ruins, negativas, de crítica, de inveja. Você não está vendo que não vai dar, minha filha? Você não tem condições. Minha filha, caia na real. Que é isso? Isso não é fé, mas já é loucura, é bobagem. Fuja de pessoas assim. Oh, glória. Eu detesto, irmãos, gente intrometida, indiscreto. Ele é pastor da igreja. Ele não se intromete na vida de ninguém. A gente não liga para ninguém para saber quanto está ganhando, como foi, como não foi, onde mora, a marca do carro, se tem, se não tem. Irmãos, a gente não tem isso. E quem conhece a gente mais de perto sabe disso. Não tem isso. O fato de sermos pastores, ele ser o pastor da igreja, não lhe dá o direito de ser intrometido. E ele sabe disso. Existe uma esfera de atuação de um pastor que tem um limite. Pastor não é dono de ovelha, como alguns aí fora pensam que são. Se intrometendo, tirando coisas, invadindo a privacidade, tirando bens, se intrometendo em tudo.
Não, irmãos, um pastor não é para ser assim. É um conselheiro, um amigo, um apoio, não um fofoqueiro. Um intrometido invadindo a vida de ovelhas. Isso não é bíblico. E eu vou lhe dizer, se você não pedir ajuda, nós vamos ficar no nosso canto, disponíveis para ajudar, mas não vamos nos intrometer na sua vida. Tome as escolhas que você quiser. Amém? Sejam baseadas na palavra e nos conselhos, que assim seja. Pessoas que estragam amizades de... Eu vou falar, irmãos, pelo Espírito aqui. Pessoas que se intrometem em igrejas, em círculos de bons amigos, e estragam amizades por intromissão, por pegar daqui, levar para cá, trazer daqui e levar para lá. Não se engane, quem fala de todo mundo para você, vai falar de você para todo mundo. Não se engane, ele não é leal a você, porque se não é leal a outros, não será com você. Não se engane, não tenha essa ilusão. Gente indiscreta, oferecida, tagarela, enxerido, traz sofrimento para si e para os seus. E a gente vê famílias aí estagnadas, portas fechadas, dívida, vergonha, enfermidade, descrédito no comércio, porque são intrometidos. Irmãos, esse assunto é muito sério. Não é um simples mexerico, um simples comentário do cabelo da irmã. Isso é um espírito que atua nas igrejas, nas empresas, nas corporações. Espíritos, irmãos, de divisão, eles são reais. E eles usam quem dá lugar, até crentes. Se aquele problema não lhe diz respeito, eu vou lhe dar um conselho, irmãos. Não se intrometa. Não busque saber o que você não vai poder resolver. Você tem dinheiro para pagar a conta? Não tem? Então não vai querer saber quanto que ele está devendo. Tínhamos um pequeno foco, como uma larva de dengue na água, no nosso diaconato. De um princípio de fofoca, de contenda. Ah, meu amigo. Foi só o tempo de Deus revelar. Limpeza geral, todo mundo. Colocamos os joelhos no chão. Senhor, faça a limpeza, faça a obra. Tire do nosso meio. E Deus fez a obra. Pessoas machucadas com conversas, com coisas. Fulano disse que fulano disse que fulano disse que fulano disse. Peraí, como é? Não, aqui não. Esse hábito aqui vai ser quebrado em nome de Jesus. Já foi, né, meu pastor? E se ele tentar se enxerir aqui de novo, temos uma equipe forte e vigilante que não vai permitir contenda, divisão. Está repreendido em nome de Jesus. E divisão começa com intromissão na vida alheia. Porque se você não se intromete na vida do irmão, você vai viver em paz. Ele vai viver em paz. Diferente é quando Deus mostra algo em oração, em sonho, dá uma visão, uma revelação. É diferente. Pastor, Deus me mostrou na vida do irmão algo assim, assim, assim. Colocamos em oração, Deus opera. Isso é diferente. Quem está entendendo? Intromissão é alguém que é enxerido, que entra sem ser chamado. Gente oferecido, que quer entrar na sua casa a todo custo. Não leve. Que é gente de Deus, a gente convida, não oferece. Pronto. Pronto. Alguém oferecido demais. Teve uma que chegou para mim. Tem um sonho de conhecer a sua casa. Me chame, me leve. Eu quero ir. Eu disse, filha, a gente corre muito. Realmente a gente estava correndo muito. E o Senhor me disse, o interesse dela é só olhar a sua vida. Ela não é daqui não. Eu disse, um dia ela chegou insistindo, mandando mensagem. Eu disse, filha, veja, não é o tempo. Quando o Senhor me der o comando, você vai na minha casa. Irmãos, a gente tem que fazer assim. Nossa casa não é o mercado público aberto para tudo e para todos. Não. Nossa casa é o nosso canto de paz. Nosso canto de alegria para os nossos filhos. Nossa cama, nosso quarto, nossa casa. Tem gente enxerido, irmãos. E Pedro disse aqui, esse sofrimento não agrada ao Senhor. Tem muito irmãozinho sofrendo, dizendo que é o diabo, mas não é, é a língua. Que não guarda na boca. E os visitantes estão tudo assombrados. A primeira vez que vem uma palavra dessa.
Mas volte, viu, se quiser, meu filho. Calma, calma. Amém. Não é com vocês não, viu? Mas se quiser levar para os amigos, que ficam, os intrometidos que ficam lá, meu Deus, leva. Viu, minha gente do céu? Vamos conversar aqui com a mamãe, olha para cá. Estão entendendo essa conversa? Ô, Glória, diga, eu não sou intrometido, diga. Aleluia. Amém? A gente sente cheiro de fofoca de longe. Irmãos, a gente tem 27 anos de crente. Já passamos por 4 ministérios até chegar nesse que estamos há 20, glória a Deus. Então a gente conhece um pouco de gente, a gente entende um pouco de gente. Gente que quer o tempo todo saber da vida do outro. Por quê? Você é repórter? É jornalista? Está fazendo alguma matéria para a TV Sergipe? Se as 3 respostas forem não, então você é intrometido. É o teste que a mamãe faz. Trabalha, meu filho, para a TV Sergipe? Está fazendo uma pesquisa para a Universidade Federal de Sergipe? Não? Então, ó, filho, não saiba não. Irmãos, é tanto serviço para fazer dentro de uma casa. Como é que as pessoas de Deus têm tempo, Tatiane, de estar olhando a vida dos outros, Tatiane? Ouve uma conversa mais alta na rua, pega uma vassoura e finge que vai varrer a calçada. A calçada limpa. Meu Deus, vocês estão rindo, mas isso existe. E eu sei que vocês estão lembrando de alguém aqui. Que essa risada toda tem um fundamento. Chega, pega a vassoura, eu vou varrer a calçada. Mas deixa que é varrendo assim, ó. Varrendo nada, só fazendo o cenário. É intrometido. Ah, irmã, mas isso é só a fofoqueira que é do mundo. Eu queria. Mas não é. Amém? Irmã, me coloque nos grupos. Eu não vou te colocar nos grupos. Fala o português direito. Para de comer esse ou vontade de bater. Nos grupos. Irmã, me coloque nos grupos. Ai, Jesus, Maria José. Vem cá, amor. De que tribo você é? Que nem o povo lá dessa tribo. Não, amor, não é tempo agora não. Mamãe, fica aí um pouquinho. No grupo já. Porque eu já sei o perfil, irmão. É para curiar. A gente já tirou gente de grupo porque a contenda estava demais. Pegava de um grupo, levava para o outro. Intrometido online. Misericórdia. Modernizou a fofoca. Agora é fofoca online. Não está satisfeito só aqui, ó. Vai digitar. Né, Valdo? Fofoca online. Valdo, é demais. Você não sabe o que a gente ouve, Valdo. Então, vamos para Hebreus. Diga de novo, só para você crer. Eu não sou intrometido. Aleluia. Será que seu irmão entendeu? Diga para ele, não seja intrometido. Ô manto. Hebreus capítulo 11. É melhor rir do que chorar, né? Rindo você disfarça, recebe, aprende. Ô glória. Ô glória, mas você faz brincando. Tem gente que é de verdade. Hebreus capítulo 11. Quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Estão recebendo de Deus? Rindo e indo a gente vai aprendendo, né? Oh, glória. Então nem todo sofrimento agrada ao Senhor. Nem todo sofrimento na verdade traz glória para o Senhor. O sofrimento que é bíblico é quando a gente vive uma vida reta diante de Deus. E o sofrimento que não é bíblico é quando a gente é intrometido, malfeitor ou age como um ladrão e um assassino. Amém? Simples assim, né? Nem fui eu que escrevi, graças a Deus. Hebreus 11. Eu quero mostrar para vocês do versículo 23 até o versículo 27. O que é que Moisés fez? Olha aqui um exemplo para a gente seguir. Veja. 23. Hebreus 11, 23. Podemos? Está escrito. Pela fé, Moisés, apenas nascido, ele foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era muito formoso. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios desse mundo. Do pecado, porquanto considerou o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava um galardão ou glória. Pela fé, ele abandonou o Egito,
não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você pode dizer amém? Qual foi o sofrimento que Moisés passou aqui? O sofrimento de ser um homem que escolheu obedecer a Deus. Ele deixou prazeres, ele deixou o palácio. Ele tinha direito de estar no palácio porque ele era filho. Mas a Bíblia diz que ele escolheu o sofrimento de Cristo do que as riquezas do Egito. E a gente tem que entender, irmãos, que o evangelho verdadeiro de Jesus, ele vai trazer sofrimento. Não é doença, não é morte, não é pobreza, não é isso que esse ministério crê, porque não é isso que está escrito. Mas você vai ser perseguido quando você quiser pagar o seu imposto. Quando você quiser manter o seu corpo santo e não viver uma vida de prostituição, você vai ser perseguido. E eu te digo, jovem rapaz, homem de Deus, que tem se guardado, tem guardado o seu corpo para o dia do seu casamento com a sua esposa. Deus vai te honrar. Hoje zombam de você, hoje chamam você disso e daquilo, mas eu te digo, esse mesmo grupo que zomba, amanhã vai te ver casado, feliz e de sucesso. Um bom pai, estabelecido financeiramente. Sabe, uma das causas de maior empobrecimento nas famílias, eu estudei isso essa semana, o divórcio. O divórcio divide, o divórcio quebra, o divórcio acaba com as finanças. Então, quando olharem para você lá na frente, casado e bem-sucedido, vão desejar a sua vida. Pegue esse sofrimento de hoje, segure, entregue para o Senhor e se consagre. Não vale a pena. Irmãos, vida de prostituição é vida de cativeiro. Sabe aquele cara que diz, eu pego todas, para que eu quero uma se eu posso ter todas? Ele é um infeliz e um amargurado. Provérbios diz que o homem que anda com prostituta terá o seu fim na enfermidade e na pobreza. Então, satisfazer um hormônio por meia hora custa um preço muito alto. E Deus está falando aqui nesse lugar. Ah, mas eu não consigo ficar sem sexo porque eu tinha vida sexual ativa. Eu vou te dizer, não há nada que Deus não possa fazer. Se você decidir ser um homem de Deus, um jovem consagrado, Ele vai colocar os seus hormônios no lugar e vai ajudar você a sustentar a sua carne. Oh, glória! Mas sabe o que essa juventude de hoje não quer? Os sofrimentos de Cristo. Prefere os prazeres dos tesouros do mundo. De um sexo fácil, de uma satisfação rápida, que vai custar um preço eterno. Hoje em dia, irmãos, ninguém mais prega sobre isso porque não é popular. Tá? Fica como está aqui, silêncio. Mas a gente não está num show de calouro para receber nota. Nós estamos numa carreira eterna, ensinando vocês a serem discípulos de Cristo. E santidade pode não ser moda aqui na terra, mas no céu ainda é moda. O que alimenta a prostituição, a masturbação, é a pornografia. Se você quer manter o seu corpo controlado, tire dos seus olhos aquilo que alimenta a sua carne. Como dizia uma professora lá do Rema, ninguém pensa, irmãos, em sexo olhando uma foto do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, de um prato de cuscuz, né? Não excita a carne, só o estômago. Então, de repente, você tem que mudar o que você está vendo. José tinha em torno de 17 a 18 anos, mais ou menos, quando a esposa de Potifar tentou ele para ter sexo com ela. O marido saiu de casa, ela se arrumou toda e foi atacar o rapaz. Venha, se deite comigo, meu marido não está em casa. Ele disse, jamais eu desagradaria o meu Deus. Jamais eu faria tal coisa contra o meu Senhor. E a Bíblia diz que ele correu. Foi lá para fora, não sei para onde, mas ele correu. Por que ele correu? Porque se ele ficasse, ele deitava. Jovem, cheio de hormônio, a mulher bonita. Ele disse, opa, eu vou correr. E a gente não quer correr, né? Não, eu vou ficar porque eu aguento e dá, tal, e fica lá vendo. Adultério começa com um olhar. Que se você olhar a segunda vez, já era. E eu sei que Deus está falando aqui. Não alimente o segundo olhar. Olhou para você com lascívia, com sensualidade, cantou você, que é casado ou casada, foi. Tentação não é pecado, você não tem culpa. Que o outro foi, tentou alguma coisa. A gente não tem culpa disso.
Mas o passo que a gente alimenta, a segunda olhada, a gente tem responsabilidade. Muitos, no intuito de evangelizar, trocaram contato em zap com moças, caíram no adultério. A gente não pode mais evangelizar? Pode, com vigilância e sabedoria. Homem casado tem que vigiar. Mulher casada tem que vigiar. Solteiro tem que vigiar. É sofrimento ir a pé ou pegar 3 ônibus quando tem um irmão que mora no seu bairro e pode te levar, mas ele está sem a esposa. Pegue seu ônibus. Nessa igreja eu fico vigiando essa calçada. Ninguém dá carona aqui se o marido ou a mulher não tiver. E quando o cônjuge não está, se tem um filho, pode dar carona. O filho vai na frente, passa o cinto e a carona vai atrás. Só quem senta no banco da frente é a esposa. Receba. Mídia, essa mulher desse pastor é chata, ciumenta. Não, irmãos, eu já vi muita bagaceira em 27 anos de crente. Eu já vi. Com uma carona. Começou com uma carona. E daqui a pouco estava o sentimento. Daqui a pouco estava o envolvimento emocional. De um abrir a vida para o outro. E daqui a pouco os dois pararam no motel. E hoje está todo mundo no mundo. Começou com uma carona. Amém? Oh, glória. Sensualidade nessa igreja é condenada. Não pode vir com roupinha para tentar o irmão. Você vai ganhar um paninho para cobrir suas pernas. Ou eu vou te convidar para te ensinar a você se vestir se você for ovelha dessa igreja. Porque eu me dou ao respeito e ao exemplo. Então eu posso te ensinar. Se eu não tivesse vida, eu tinha que colocar minha viola no saco e ir cantar lá na praça. Mas eu tenho vida. Amém? Ah, mas não se ensina mais sobre isso, usos e costumes, irmã. Hoje está a modernidade, as meninas estão com outra mentalidade. Tá, ela pode ter outra mentalidade. Aqui dentro não. É a mentalidade da palavra que nós vamos ter. A moda ainda é o que está escrito aqui. O padrão ainda é o que está escrito aqui e vai continuar sendo. E se alguém não aguentar, irmãos, como disse Jesus, você quer ir embora também? Mas para onde nós iremos? Se só aqui tem pastor Fábio e Cássia Andrade. Amém? Aleluia. Então pronto, acabou a pregação. Aleluia. Vem, pastor. Receberam do Senhor?